Grêmio 1, Corinthians 1. Nesse vídeo daqui eu vou fazer a análise desse empate. Vamos lá então, nesse vídeo daqui eu vou fazer a análise desse empate do Grêmio. Um jogo bem equilibrado, né? Dá para dizer que em alguns momentos o Corinthians foi melhor, em outros o Grêmio foi melhor. A gente até chegou a sair na frente, no momento em que o jogo estava realmente muito equilibrado. Mas o Grêmio segurou muito pouco tempo, né, a liderança do placar. O Corinthians empatou logo em sequência e deixou nesse 1-1. O primeiro tempo foi muito elétrico, o segundo deu uma esfriada, né? Enfim, vou fazer a análise completa aqui da partida. Só queria deixar dois avisos aqui antes. Avisos / recomendações / pedidos, tá? Primeiro pedido é para você se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Sempre trago aqui as análises dos jogos do Grêmio, então a gente já chegou em aqui sempre, né, ao longo dos vídeos, em conclusões bem bacanas. Então, tipo, de que o Grêmio tinha que jogar com 3 zagueiros, de que o Gustavo Martins tinha que ser titular, do Alisson que vem jogando muito bem, de novo jogou um absurdo, talvez tenha sido o melhor jogador, olhando para o nosso lado pelo menos da partida. Enfim, então já se inscreve e ativa o sininho para você sempre receber esses vídeos novos. Além dessas análises, que sim, de fato são vídeos mais longos, eu sempre posto pelo menos um corte, e aí é um vídeo mais curto da análise, e um shorts, onde eu trago os gols do Grêmio e comento um pouquinho do jogo. Então já se inscreve e ativa o sininho para você sempre receber esses vídeos novos, tá bom? E a outra... caso você queira, eu separei uma camisa do Grêmio, uma camisa que é a terceira camisa de 2021. Ela ficou bem marcada na época, que foi logo depois da chegada do Douglas Costa, né? Acaba que foi um ano muito ruim pra gente, mas essa é de fato uma camisa que gerou muitos questionamentos. Muita gente achou muito bonita, muita gente achou muito feia. Eu particularmente achei ela bem bonita, né? Enfim, deixei o link aqui embaixo para caso alguém queira, tá bom? Então vamos lá, primeiro falar como é que foram os gols da partida. A gente aprofunda aqui nos destaques, traz as estatísticas e faz uma análise bem completinha. Primeiro gol do jogo foi marcado pelo Bright White, uma jogada de transição do Grêmio, uma jogada muito bem feita. Um escape rápido, começa com o Thiago Volpe, em uma que talvez seja uma das principais características dele, que é essa qualidade técnica, seja com os pés, seja com a mão. É um goleiro que é muito bom tecnicamente, ele arranja uma reposição perfeita para o Alisson. O Alisson ficou no mano a mano contra o Kaká. Parecia que o Alisson não ia alcançar, né? Parecia que o Kaká ia conseguir fazer o corte, mas o Alisson dá um toquezinho, com esse toquezinho o Kaká já fica para trás. Ele arranca, eu achei na hora, eu até achei que ele tomou a decisão errada, cara. Eu achei que ele poderia ter sido mais fominha e cortado pro meio e chutado, né? Típico de jogador canhoto, da direita pro meio, né? Dá um cortezinho e finaliza. Ele deu o passe. Minutos antes ele tinha feito uma jogada parecida em que o passe foi muito atrás e não resultou em jogada perigosa. Dessa vez ele acerta o passe, o Bright White faz um grande corte, ele ameaça a finalização, corta. E aí abre todo o espaço para ele finalizar, abrir o placar e o Grêmio ali sair na frente. Um golaço, uma jogada muito bem trabalhada. Não de construção de jogo, mas que mostra essa verticalidade, né, de atacar onde é que estavam os espaços do Corinthians. Principalmente ali no lado do Kaká, onde o Alisson explorou muito bem. E aí o Grêmio segura muito pouco tempo esse placar, que nem eu falei. Questão de 7 minutos depois de um lançamento longo para o Mateuzinho, e isso aconteceu no primeiro tempo, aconteceu no segundo tempo, essas viradas, principalmente encontrando o Mateuzinho, em alguns momentos encontrou o Thales Magno também do outro lado. Vale destacar já as duas equipes com uma ideia de saída de 3 em alguns momentos, né? O Grêmio com o Kahneman pela esquerda, o Wagner pelo meio e o Martins pela direita. Uma coisa que já deu para perceber é que o Grêmio, com esse tempo maior de treinamento, e agora vai ter maior ainda com essa pausa para o Mundial, já deu para implementar mais essa utilização com uma saída de 3, porque, por exemplo, nos últimos jogos, o Gustavo Martins jogou, é verdade, mas ele fez a posição de fato de um lateral direito. Dessa vez, em vários momentos, ele de fato ficava mais preso, e o Alisson descia para fazer um ala pela direita em muitos momentos, né? Então já dá para ver que esse período de treinamento vem aperfeiçoando essa saída com o Gustavo Martins de fato exercendo a função dele, que é de zagueiro, né? Ele de fato vinha sendo só um lateral direito improvisado, agora já variando um pouquinho mais, principalmente nessa construção com 3 defensores. E no Corinthians a mesma coisa, né? O André Ramalho,
o Kaká e o Andilleri entrando na linha de zaga, o Mateuzinho virando quase um ponta, aí o Bidon vinha pro meio e o Thales Magno fazia a ala esquerda no lado do Corinthians, né? Então, de fato, até semelhante isso. A questão é que o Grêmio utilizou o Alisson descendo para um ala e o Corinthians utilizou o Thales Magno, né? Enfim. E esse gol do Corinthians surgiu de uma virada longa pro Mateuzinho. Ele toca pro Bidon e pra mim ali é o grande erro, cara. O Bidon ter tido tanto espaço. Não tem como criticar o Thiago Volpe. E eu sei que muita gente pega no pé dele. O Thiago Volpe toma sempre golaço. É um chama golaço. O que o cara vai fazer? Ele vai ser condenado, ele vai ser criticado porque ele toma gols indefensáveis. Tipo, não é culpa dele. O que ele pode fazer? Né? É de fato um azar muito grande dele, talvez isso dê pra dizer, mas não necessariamente ele tem culpa. O que ele vai fazer? Né? São bolas que podia colocar qualquer goleiro do mundo praticamente que não defenderia. Um chute de fato na gaveta do Bidon. O grande erro é ele ter tido tanto espaço. O Grêmio na frente, o Grêmio naturalmente já sendo uma equipe defensiva, pelo nosso técnico seu Mano Menezes, não pode dar todo esse espaço para o Breno Bidon na entrada da área finalizar com a perna boa ainda, né? Então o grande erro foi o Bidon ter tido espaço. Eu acho que ele pesa um pouquinho, inclusive, do Kiki Oliveira, tá bom? Que é uma coisa meio polêmica, inclusive, na minha visão. Porque o Kiki já tinha saído notícia de que ele queria pedir uma férias antecipada, não queria ir para a partida e o cara sai machucado no primeiro tempo, né? Então isso é de fato meio curioso. Enfim, e tanto é que teve jogadas de certa forma parecidas no segundo tempo e o Pavão conseguiu cobrir esses espaços, né? Principalmente nas ultrapassagens do Mateuzinho. O Kiki hoje rende muito mais do que o Pavão para o Grêmio, isso é indiscutível. Só que em quesito entrega, o Kiki também é bom nisso, né? Mas de fato nesse lance faltou talvez uma recomposição melhor dele. E aí teve que dobrar a marcação no Mateuzinho e o Bidon ficou livre. E o Bidon livre com espaço para finalizar, a gente viu no que terminou. Tomando um gol assim tão rápido, o Grêmio que já não é uma equipe com um ataque tão poderoso, pode até ter bons jogadores, mas a média de gols do Grêmio é bem baixa, né? A defesa melhorou muito, mas o ataque não, né? O ataque produz pouco. Enfim, com isso saiu o gol do Corinthians. Vamos para os destaques, começando pelo gol do Thiago Volpe. Que nem eu falei, se a gente olha para o gol do Corinthians, não tem o que falar do Volpe, cara. Vai falar o que? Ele chama golaço. O que o cara pode fazer a respeito? Nada, né? Sei lá, talvez uma zica que ele tem, uma energia que chama os gols dos adversários, mas, pô, eu tenho que analisar aqui o que o cara desempenhou dentro de campo, né? E dentro de campo o Volpe fez o que tinha que fazer. No gol do Grêmio, uma saída de jogo muito boa, uma saída rápida que encontrou o espaço com o Alisson. E no gol do Corinthians não tinha o que fazer. Então nos dois lances pontuais, ele participou bem no gol do Grêmio. E no gol do Corinthians ele não teve culpa. Então achei que o Volpe foi bem. Tá bom? Na linha de defesa, os dois laterais, um lateral de ofício e o outro improvisado, que é o Martins, que nem eu falei em vários momentos, caindo como um terceiro zagueiro. Começar pelo Martins, vem jogando muito bem. Eu diria que quando o João Pedro, o Igor, o João Lucas voltarem, para mim todos voltam como condição de reserva. O que o Gustavo Martins vem jogando é um absurdo, tá jogando muito bem, pegou a posição, o Grêmio melhorou, tendo esse repertório de ter um zagueiro na lateral direita, virando em vários momentos um terceiro zagueiro, tá? Eu acho que e agora nesse período do Mundial vai ser bom para o Grêmio treinar ainda mais, né? E aí eu acho que quanto mais aprofundar nessa ideia de 3 zagueiros, melhor. Não é que eu seja a favor de jogar com 3 zagueiros, mas eu já comentei aqui no canal, com o Mano Menezes, a única forma que eu vejo do Grêmio vingar, ter alguma postura que você olha e fala, o Grêmio joga assim, é tendo 3 zagueiros, tá? Com o Mano Menezes, essa é a única forma que eu vejo de dar certo. Se ele for querer fazer o basiquinho, o Grêmio vai ser uma equipe basiquinha, uma equipe sul-americana, escapar com 2, 3 rodadas de antecedência de zona de rebaixamento. Agora, o Grêmio com 3 zagueiros, tendo uma defesa sólida, explorando a velocidade dos pontas, como deu essas amostras no primeiro tempo, aí eu acho que é um Grêmio que pode almejar coisas maiores, até porque eu comentei aqui no canal até no momento que a fase era ruim, que o Mano não tinha vencido praticamente nenhum jogo no Brasileirão, aliás, né?
não era para se criar crise pela pontuação, talvez pelo desempenho do Grêmio, né? Mas se a gente olhar para a tabela, daqui a pouco eu vou mostrar, a gente, eu não vou falar a gente, porque eu de fato não tinha esse pensamento, mas muita gente sempre olhava pelo lado negativo, sendo que se a gente olha para a tabela, o Grêmio tá a 8 pontos da liderança. E eu sei que a gente tá na segunda página da tabela, mas é um campeonato nivelado por baixo, entende? É um Flamengo que é líder, mas é um Flamengo que não é brilhante. É um Flamengo que é efetivo. É um Palmeiras na briga pelo título, mas é um Palmeiras que também não é nada demais, ainda vai perder o seu principal jogador, que é o Estevão. É um Corinthians que não tá lá grandes coisas. O Inter, que podia brigar por título, tá na zona de rebaixamento. O Santos do Neymar, lá embaixo também. O São Paulo, ontem tomou uma sacolada do Vasco. Entende? Então o Botafogo tá engrenando só agora. Então não tem nada demais nesse Brasileirão. É um Brasileirão muito nivelado, muito equilibrado. Nenhuma equipe brilhante, entende? Então você embalando 2, 3 resultados bons, você sobe pra caramba. Tanto é que foi só o Grêmio melhorar um pouquinho a defesa, a gente já começou a olhar pra cima de novo. Então o que a gente tem que se preocupar é com o futebol do Grêmio no momento, né? Não necessariamente com a tabela. Lógico, os resultados são fundamentais. Quanto mais você perde, mais você empata, mais você abre o olho para criar um alerta de não ficar lá embaixo, né? Tanto é que o Quinteiros foi demitido justamente por isso, né? Tomar 4 do Mirassol é quase que indefensável. Mas é um Grêmio que quanto mais aperfeiçoar esses 3 zagueiros, mais tem a melhorar, tá bom? E o Martins jogou muito bem. Eu acho que daqui a pouco, quando o Igor voltar, principalmente, eu não falo nem o João Pedro. O João Pedro, por mim, é reserva. Eu acho que o Grêmio rende bem mais com o Gustavo Martins. Ganha defensivamente, ganha velocidade, ganha força física, perde talvez na parte ofensiva, mas você dá muito mais liberdade para os caras do meio para frente. Potencializa o Marlon também dessa forma. Eu acho que talvez manter esses 4 defensores e colocar o Igor como um ala direita pode ser uma coisa a se pensar, dependendo do adversário, né? Mas eu acho que o João Lucas e o Luan Cândido podem ser envolvidos com Juventude ainda, por sinal, uma negociação que eu discordo. João Lucas e Luan Cândido irem para o Juventude e o Kaique vir para o Grêmio. Para mim é um completo erro o Grêmio contratar o Kaique. Não faz o menor sentido trazer o Kaique. É um primeiro volante mediano que não tem nada demais. Um passe ok, uma marcação ok. Beleza, eu prefiro o Dodge, eu prefiro o Vila Sante. Uma questão é o Cuejar, né? Até agora nada. Fora que eu não traria o Kaique, tá bom? Se você queria o Kaique do Juventude, dava oportunidade pro Kaique que já tava no Grêmio e o Grêmio vendeu pro Dallas. E o Kaique que tava no Grêmio ainda era identificado com o clube e mais novo. Então não faz sentido você ter negociado o Kaique com o Dallas e trazer o Kaique do Juventude, né? Eles têm o mesmo nome, a diferença é que o do Grêmio era com K. Então assim, pra mim é uma grande burrada contratar o Kaique do Juventude. Ah, mas ele vai agregar pro elenco. Se você queria ter mais um volante, era só não ter negociado o Kaique com o Dallas. E é um cara que teria um potencial de venda maior, é um cara que era mais identificado com o clube. Então trazer o Kaique do Juventude, ainda mais pagando esses 5 milhões de reais, que é o que parece que vai ser, e ainda emprestando o João Lucas, que você pagou caro, e ainda repassando o Luan Cândido, que trouxe nessa temporada ainda, só mostra a falta de gestão, a falta de convicção, né? Enfim, eu acharia um erro nessa negociação. O Luan Cândido sair e o João Lucas sair, eu entendo. O João Lucas, aliás, né? Porque o João Lucas não jogou nada com a camisa do Grêmio e o Luan Cândido, a parte física, é muito longe do ideal para um jogador de um clube do tamanho do Grêmio. Qualidade ele tem, né? Ele já mostrou isso com a camisa do Grêmio. Nas poucas amostragens ele mostrou. Só que fisicamente ele é bem abaixo, né, em relação ao necessário. E agora com o Marlon ainda, o Luan Cândido ficou meio sem função no elenco. Mas eu penso que trazer o Kaique seria um erro. Ainda mais por já ter negociado o Kaique do Grêmio. Beleza? Seguindo aqui o Marlon na lateral esquerda. Eu achei que defensivamente ele deu algumas brechas, que nem eu falei. O Mateuzinho explorou pra caramba esse lado. O Mateuzinho é muito bom lateral direito, por sinal. Tecnicamente ele é ok, mas fisicamente ele corre o jogo todo, né? Defende bem também. É um bom lateral direito, o Mateuzinho, inclusive. E ele deu bastante dificuldade pro Marlon. Quando entrou o Marlon teve uma ajuda maior nesse lado, né? Depois o Amuso entra e o Pavon passa pro outro lado, né? Mas no geral, quando o Pavon entrou, o Marlon teve uma ajudinha a mais e conseguiu se defender melhor
justamente pelo Pavon. A gente pode criticar o que for na parte técnica do Pavon, mas esforço nunca falta e nunca faltou, né? Então, a entrada do Pavon defensivamente melhorou o Grêmio. Perdeu ofensivamente no quesito do desequilíbrio, do drible, porque a parte técnica dele, ele vive um momento ruim, né? Ele mesmo deve saber disso, tanto é que é muito mais fácil hoje ele ser vaiado do que ser aplaudido pela torcida. Mas com a entrada dele, o Marlon teve uma ajudinha na parte defensiva e melhorou, tá? Mas o Mateuzinho, no geral, conseguiu explorar bastante esses espaços. A dupla de zaga com o Kahneman e o Wagner Leonardo, achei que o Kahneman foi bem, o Wagner em alguns lances não passou segurança, teve algumas jogadas que poderia ter ido melhor e principalmente no segundo tempo, um chute do Bright White que sobra pro Wagner dentro do gol praticamente e ele chuta em cima do Hugo. Cara, vamos analisar o seguinte, tá 1-1, metade do segundo tempo, o Grêmio não tá criando muito, você é zagueiro, de frente pro gol, de frente para um bom goleiro, goleiro de seleção brasileira hoje, o Hugo Souza. O que tu faz? Enche a porrada, mira na cabeça do Hugo Souza e solta uma bicuda. É o reflexo da pessoa, se vai vir uma bolada aqui, ela vai desviar, independente de quem seja, independente de ser goleiro ou não. Então, cara, mete uma bicuda mirando na cabeça do goleiro. É zagueiro, a bola ainda ia torta e ia desviar do goleiro e ia entrar. Ele tentou tirar do goleiro, não tirou, o Hugo defendeu. Ali foi a grande chance do Grêmio ter vencido. Então é difícil a gente criticar um zagueiro pela parte ofensiva dele, né? Porque a função dele é defender. Mas nessa bola ofensiva, né? Nessa chance que ele teve, ele tinha que ter convertido, né? Acho que ele mesmo deve ter consciência de que era para ter aproveitado melhor essa oportunidade. E aqui eu não tô querendo queimar o Wagner, não tô falando que ele é ruim, muito pelo contrário. Eu acho que ele é um excelente zagueiro. O Grêmio, eu acho que pagou mais caro do que deveria nele. O Grêmio pagou quase 30 milhões de reais num zagueiro do Vitória. Mas é bom zagueiro. É bom zagueiro. Não sei se era pra pagar tudo isso, mas que ele é titular e ele é bom zagueiro, ele é. Só que deveria ter aproveitado melhor essa oportunidade. E o Kahneman foi bem. Tá? Não foi uma partida brilhante do Kahneman, mas eu achei que ele foi bem. No meio de campo, o Vila Sante e o Dodge. Hoje foi uma mexida que quebrou um pouquinho o padrão, né? Hoje não, ontem à noite. Normalmente quem saía vinha sendo o Vila Sante, dessa vez quem saiu foi o Dodge. Muito pelo que aconteceu no jogo, né? Teve um choque do Dodge com o próprio Kahneman, teve um choque de cabeça, né? E aí optou pela saída do Dodge e a entrada do Ronald. Eu achei que o Mano mexeu bem, inclusive, nesse sentido. Tá, mas sobre a atuação do Dodge, primeiro, eu achei que fez uma partida ok, sem destaques nem na parte ofensiva, nem defensivamente. O Vila Sante eu achei que teve algumas roubadas interessantes, tá? Eu achei que na parte defensiva ele foi bem, com alguns desarmes. Eu só acho que às vezes ele tem que ser mais... Como é que eu posso falar? Matar mais as jogadas. Porque no jogo da seleção foi assim, nesse jogo de novo, é muito fácil, é muito rotineiro a gente ver o Vila Sante tomar um chapéu, o Vila Sante tomar uma caneta, tomar uma meia-lua e a jogada prosseguir. Cara, no momento que você toma um drible assim, faz a falta. No momento que alguém passou por você, faz a falta. Não é feio fazer a falta. E eu acho que ele vai muito nisso de não fazer a falta e deixar a jogada seguir. Teve alguns lances que me irritam de certa forma nesse tipo de lance, né? De ele recebe um drible, o jogador adversário passa por ele e ele não faz nada. Nem que você tome cartão, cara, né? Como ele tomou, por exemplo. Mas faz a falta, não deixa a jogada prosseguir. E esse tipo de lance eu não gosto muito. Eu acho que ele poderia ser mais violento nesse sentido, fazer mais faltas. Um volante tem que fazer falta, ainda mais no futebol sul-americano. Se um volante no futebol sul-americano não faz falta, ele não é volante. E o Vila Sante claramente é um volante, então ele tem que ser mais faltoso. Parar essas jogadas. Algum jogador de criação do adversário passou por você e você não conseguiu desarmar, faz a falta. Tá? Evitaria algumas chances que o Corinthians, na sequência da jogada, acaba terminando em finalização, por exemplo. Então acho que esse quesito do Vila Sante dele fazer mais faltas dá pra melhorar. Mas no geral achei que ele foi bem, teve alguns desarmes, interceptações, mas dá pra evoluir nesse sentido de parar mais as jogadas. Sem bola mesmo, né? Que nem eu falei, fazer a falta. O Cristaldo, cara, eu achei que demorou pro Cristaldo sair, o segundo tempo dele se arrastando, o Monsalve faz falta. Pelo menos o Riquelme vem aparecendo e o Riquelme entrou bem de novo.
tomada de decisões ruins às vezes, e na chance que ele teve pra finalizar, ele finalizou mal. Mas é um cara que é muito bom tecnicamente. Daqui a pouco a gente vai chegar lá nos reservas que entraram. Mas eu achei que o Cristaldo poderia ter saído um pouquinho antes. Eu achei ele meio discreto. Às vezes falta mais participação dele. Chamar mais a responsabilidade, atacar mais o espaço. Teve uma jogada que o Alisson tava pela direita e o Bright White tinha flutuado. O Cristaldo era o último homem ofensivo lá na frente. E ele fica parado ao invés de aparecer para receber a bola. O Fernando Praz, né, que tava como comentarista por sinal, né? O Praz que surgiu no Grêmio, inclusive. Ele é ídolo no Palmeiras e no Vasco, mas surgiu no Grêmio. E ele falou bem, parece até que o Alisson errou o passe, mas é muito mais um erro de movimentação do Cristaldo. Né? Essa é a referência ofensiva quando o Bright White sai. Né? Não do jogo necessariamente, mas sai para flutuar, como foi na jogada. E aí ele tem que chamar o passe. Se ele não chamar o passe, o Alisson não vai ter opção. Né? E foi o que aconteceu. Ele ficou parado, se movimentou de forma muito devagar, não deu uma opção boa. E aí parece até que o Alisson errou o passe. Mas é muito mais uma falta de movimentação ali do Cristaldo. Eu não falo nem de preguiça, mas de falta de movimentação. Nesse tipo de jogada, por exemplo. Mas no geral foi um Cristaldo meio discreto. O Alisson foi um dos melhores jogadores do Grêmio, grandes jogadas. Eu já comentei aqui no canal, ele tem um estilo de jogo parecido com o Yamal, com o Estevão, principalmente o Yamal. E aí eu não tô falando de futebol, eu não tô falando que o Alisson tem o futebol do Yamal, tem o futebol do Estevão, nada disso. Mas dele ser canhoto, dele ser um jogador que joga da meia direita pro meio, e que ele não é aquele ponto esquerda que a gente vai ver arrancando, driblando 5, 6 jogadores. Ele é aquele ponto esquerda que vai ter um drible diferente, ele é aquele ponto esquerda que em um time com bola ele vai muito bem, que ele vai pisar na bola, ele tem bom passe, ele tem bom drible, ele já tem boas tomadas de decisão, ele já tem uma boa finalização, desde os jogos que ainda eram quinteiros, quando ele entrou contra o Flamengo, quando ele entrou contra o Santos, todos esses jogos que ele vinha entrando, ele sempre arranjou chances perigosas, finalizações perigosas. Contra o Flamengo, por exemplo, a única chance perigosa do Grêmio foi um chute dele para uma grande defesa do Rossi, né? Então, o Alisson, pela idade dele, é impressionante, inclusive. Principalmente o quesito finalização. É muito melhor do que a grande maioria dos jogadores que surgem. Só a gente olhar, por exemplo, o Vinícius Júnior. Tá estourado hoje, né? O início do Vinícius Júnior sempre teve o drible. Agora a finalização dele era horrenda, era horrível, era muito ruim. Já no Real Madrid era muito ruim. Com o tempo que ele foi melhorando. Já o Alisson, ele já surgiu nesse profissional do Grêmio por agora, tendo oportunidade só por agora, que inclusive já deveria ter recebido desde o ano passado. O Alisson e o Jardiel foram muito injustiçados, porque o Gustavo Nunes recebeu um monte de oportunidades, se tornou titular do Grêmio, por merecimento, ele realmente merecia, mas o Jardiel tinha ido melhor que o Gustavinho na copinha, e o Alisson tinha ido tão bem quanto o Gustavo Nunes. E só o Gustavo jogou, né? E aí que entra talvez a questão de empresário, né? E aí é muito ruim, porque eu acredito que tem que jogar quem merece. Quem tá jogando bem, quem tá mostrando serviço. E o Jardiel não ter recebido oportunidades, ainda mais ano passado, onde o Grêmio teve momentos que simplesmente não tinha centroavante antes do Bright White chegar, né? E o Diego Costa estando machucado. E o Renato não deu uma mísera oportunidade pro Jardiel. Esse pra mim é talvez o maior erro do Renato ano passado. Uma baita de uma injustiça com o Jardiel, por sinal. Mas aqui é bom que o Alisson tá tendo oportunidades e tá aproveitando muito bem. O Grêmio ganhou um cara que vai ajudar bastante no elenco. Talvez não vai ser titular absoluto, talvez. Mas pelo que tá jogando, ele é titular. E vem sendo um dos principais jogadores do Grêmio. Que nem eu falei, pra mim, na partida, foi o melhor jogador do Grêmio. Depois do Alisson, dá pra citar o Volpi, dá pra citar o Bright White, dá pra citar o Gustavo Martins. Caras que também foram muito bem. Mas, por exemplo, se o Grêmio fez gol, foi graças ao Alisson. A grande maioria dos jogadores não teria ganho aquela disputa com o Kaká. Enfim, o Alisson foi muito bem. Hoje ele é titular do Grêmio por merecimento e merece continuar no time. O segundo tempo dele foi apagado, né? Ele tocou pouco na bola. Que nem eu falei, ele é um jogador que em um time com bola, ele vai se destacar bastante. E quando eu falo um time com bola, por exemplo, se ele estivesse no Corinthians, como foi no jogo ontem, ele se destacaria muito mais do que com o Grêmio. Porque o Corinthians teve muito mais a bola, organizou muito mais o jogo.
em um time que tem mais a bola, que tem mais movimentação, que consegue ter mais opções de jogadas, esse tipo de jogador vai se destacar bastante. Agora, num time só de correria, só de contra-ataque, só de jogada de transição, vai ter momentos que ele vai bem, mas no segundo tempo o cara vai estar morto, por mais que ele seja tão novo. E aí no segundo tempo ele não foi bem assim como grande parte do time. Não é nem que ele foi mal, é que ele não jogou, não tocou na bola, né? O Grêmio demorou para entrar no jogo, só na reta final, num abafo final, foi começar a ter a bola. E pelo outro lado, o Kiki Oliveira, que nem eu falei, no gol do Corinthians faltou uma recomposição melhor dele. E infelizmente saiu machucado. Tem que ver a gravidade da lesão, mas ele é importantíssimo pro Grêmio. Mais à frente, o Bright White aproveitou a chance que teve. O Bright White foi muito bem. E essa é uma carência muito grande do Grêmio agora. Um reserva pro Bright White. Tá? O Arezzo, em bom nível, é um excelente reserva. Só que o Arezzo, eu não questiono nem a qualidade dele, tá? Mas ele claramente não tá fazendo tudo que ele pode, cara. E é um cara que é novo, não faz sentido ele parar de ter jogado assim do nada. De fato, que nem eu comentei aqui no jogo contra o Sportivo Luquenho. Falta comprometimento pro Arezzo. Porque qualidade ele tem, é só olhar a forma como ele bateu aquele pênalti que ele perdeu contra o Luquenho. Não dá, né? E ele é muito melhor que o André. Mais forte, finaliza melhor, entregaria muito mais do que o André. Só que parece que ele não quer. Então, quem sai perdendo é o Grêmio, que perde um grande jogador que não entrega o que pode. Quem sai perdendo também é o Arezzo, porque tá ganhando dinheiro, tá? Mas tá perdendo tempo de carreira. E carreira de jogador de futebol, se chegar a 15, 20 anos é muito, né? Então, eu acho que o Arezzo poderia refletir nesse sentido, porque qualidade ele tem, é muito bom jogador. Entraram o Pavon. O Pavon entrou no lugar do Kiki Oliveira. O ideal seria ter colocado o Amuso, né? Porque o Amuso entregaria mais parecido com o Kiki naquele momento, pela ponta esquerda. E eu já comentei aqui no canal, né? O Pavon, ele só vai render, no meu ponto de vista, jogando como um ala direito, tá? Então, por exemplo, olhando para a escalação do Grêmio, se mantivesse ali o Marlon, os 3 zagueiros com o Gustavo, o Wagner e o Kahneman, e o Pavon fizesse um ala direito, só que seria um time muito defensivo assim. Então, eu faria isso, ou tiraria o Gustavo e colocaria o Pavon como um lateral direito em um momento de abafa. E aí eu não tô falando no contexto de que o Kiki Oliveira estava machucado. Tô falando das formas pro Pavon render. Seria ou mantendo os 3 zagueiros e ele entrando como um ala direito, ou tirando um dos zagueiros, que seria o Gustavo, né, que faz a lateral direita, e colocando o Pavon para ter todo esse corredor, como foi contra o Luquenho, que ele fez isso e foi muito bem. Mas o Pavon sendo... Eu já comentei esse quesito, né? O Pavon sendo o cara que a gente deposita expectativa para um drible, para uma jogada diferente, não vai dar em nada. Ele vai se queimar dessa forma. Agora, se o Pavon for um cara pra a gente aproveitar a velocidade, a força física, a entrega dele, ele vai render muito. Porque ele é bom nesses quesitos, né? Tanto é que nem eu falei, ele ajudou muito o Marlon na parte defensiva daquele lado. E quando ele vai pro outro lado, mais ainda, né? Porque o Gustavo também ganhou uma companhia para ajudar na recomposição ali. Então o Pavon vive um momento ruim tecnicamente, mas esforço não falta, vontade não falta, velocidade não falta. Ele fazendo um ala direito vai ajudar. Agora, ele ser o ponta, que a gente cria a expectativa do drible, que a gente cria a expectativa do gol, vai sobrecarregar, porque a parte técnica dele tá em uma fase crítica da carreira dele. Talvez esse seja o pior momento da carreira do Pavon. Ele que surgiu tão bem no Boca, hoje é um cara que tá saindo quase que escorraçado do Grêmio, sendo que ele é bom, só que o momento é ruim. O Amuso, uma jogada ou outra pela esquerda, mas claramente faltava confiança na partida. Teve uma jogada que ele tenta dar um passe de primeira ao invés de dominar a bola, a partir dali parece que o mental dele foi embora. Ele entrou meio mal nesse quesito, parece que, sei lá, meio afoito, meio afobado, sei lá, meio perdido no jogo, o Amuso. O Ronald entrou no meio de campo. Cara, a questão do Ronald é o seguinte: a gente não pode esperar um gênio da bola no Ronald, mas a gente pode esperar um cara que vai se entregar, um cara que é muito identificado e que vai fazer o básico bem feito. Então ele vai dar o passe bem feito, ele vai manter a posse da bola, ele tem uma virada de jogo interessante, uma bola longa que às vezes encontra bons espaços. Então assim, ele é um bom jogador para grupo.
quebra um galho como lateral direito, e por aí vai. Só que esperar o diferente do Ronald não, né? Mas ele entrar no lugar do Dodge, por exemplo, eu achei uma boa mexida. Tá? Depois entrou o Riquelme no lugar do Cristaldo. Eu achei que o Riquelme, que nem eu comentei anteriormente sobre o Riquelme, que eu passei rápido quando eu tava falando do Cristaldo. Tecnicamente o Riquelme é muito bom, tá? Só que na finalização que ele teve, ele pegou muito embaixo da bola e isolou na última chance do jogo, praticamente. E em alguns momentos, tomada de decisão. Então, às vezes prendia demais a bola, às vezes era um passe mais fraco do que devia. Às vezes ele prende um pouquinho demais a bola. Às vezes, quando ele pode pegar a bola e ir pra frente, ele devolve para trás. Então, essas coisas que só com a rodagem, só com a experiência, só jogando que ele vai pegando. Mas qualidade ele tem demais. A pisada dele, claramente de futsal. Ele prende muito bem a bola, ele esconde a bola, ele é rápido, ele é habilidoso. Ele chega e pisa na área, ele articula bem as jogadas. Ele pode jogar de ponta, ele pode jogar de meia, pode jogar de falso 9. Então, assim, o Riquelme é um cara que para grupo vai agregar bastante. Tá? E sem o Monsalvo, ele tem que ser de fato o reserva imediato do Cristaldo. Só ganhando mais confiança para ele conseguir ter a confiança do Mano para ter uma minutagem cada vez maior. Ainda mais porque o Cristaldo é um cara muito inconstante. E o André, eu vou ficar pegando no pé do André sempre, cara. Porque eu já comentei aqui no canal, tecnicamente ele é bom. Só que para ser centroavante do Grêmio, ele não tem corpo, ele não tem físico. Então numa bola aérea, numa disputa, ele vai perder todas. Se puxar ele pra ponta, ele também não tem a velocidade. Então assim, para centroavante ele é fraco, pra ponta ele é devagar. Vai jogar aonde? Não tem como. Só no momento de abafa em que ele joga de segundo atacante. É o único momento que eu enxergo que o André pode render alguma coisa. Mas de centroavante ele não tem corpo, né? E aí isso daí pra mim mostra muito mais um demérito do Arezzo do que um mérito do André. Porque o André não necessariamente vem entrando bem. Mas é porque o Arezzo perdeu tanta confiança e hoje ele consegue ser reserva do André. Daqui a pouco até o Jardiel vai estar na frente do Arezzo. Isso daí mostra muito do que o Arezzo vem fazendo. Ou do que não vem fazendo. E de novo, qualidade ele tem. Tem que entender o porquê ele não consegue mais mostrar isso. O que eu vou destacar aqui do lado do Corinthians? O Hugo Souza, fundamental no lance que ele defende o chute do Wagner Leonardo. Poderia estar falando de uma vitória do Grêmio, se essa bola tivesse entrado. Na linha de defesa eu vou destacar o Mateuzinho, sempre atacando esse lado direito. Como o Andilleri fez um terceiro zagueiro em muitos momentos, o Mateuzinho virava quase um ponta, né? E o Bidon não é ponta, então o Bidon vinha pro meio, articulava as jogadas junto com o Garro, o Maicon vindo de trás também e o Rian sendo esse primeiro homem de meio de campo. Então o Mateuzinho teve todo esse corredor e atacou muito bem. Com o Kiki Oliveira por lá, fazendo essa cobertura principalmente, teve muito espaço. E olha que o Kiki é muito forçado, o cara é uruguaio, aguerrido, mas defensivamente parece que ele não vem acompanhando tanto. Eu acho que é muito por conta da liga que ele vinha, né? MLS, cara, atacante ataca, zagueiro defende e acabou. Agora, em uma liga mais competitiva, cada um, mesmo sem bola, tem funções mais importantes do que só com bola também. Então o Kiki Oliveira nessa parte sem bola ainda precisa se adaptar talvez um pouquinho mais ao futebol brasileiro, né? E aí o Mateuzinho deslanchou por esse lado e o Kiki não estava onde precisaria estar, por exemplo, no gol do Corinthians, né? E aí dobra a marcação no Mateuzinho e o Bidon fica livre. Então o Mateuzinho muito bem. A dupla de zaga, o Kaká não foi bem, o Alisson conseguiu explorar esse lado. O André Ramalho numa saída de jogo muito boa, né? Sempre que ele tinha a bola ele encontrou bons espaços. E o Andilleri tecnicamente não fez lá grande jogo, defensivamente não fez lá grande jogo, né? O que nem eu falei, o Alisson foi o melhor jogador do Grêmio e ele atacou ali o Kaká e o Andilleri. Mas essa ideia do Andilleri virar um terceiro zagueiro é muito interessante. É uma posse de bola meio falsa do Corinthians? Mas foi assim que o Flamengo ganhou do Grêmio, por exemplo, né? O jogo todo do Flamengo contra o Grêmio, quem quiser assiste até a reprise aí, era Léo Ortiz, Léo Pereira e Rossi trocando passes. E aqui a mesma coisa, só que aqui entre André Ramalho, Kaká e Andilleri. E foi assim que o Corinthians foi esfriando o jogo, né? Não foi um jogo tão elétrico, o Corinthians não produziu tanto, mas foi administrando muito bem o segundo tempo. Tanto é que o Grêmio criou muito pouco. O Corinthians menos ainda. Só que o Grêmio criou muito pouco, muito porque o Corinthians sabia como prender a bola entre os zagueiros. E que nem eu falei, esse time do Grêmio do Mano Menezes é um time muito defensivo.
Então assim, com Quinteiros, a gente sabia que ia ter essa marcação-pressão. Podia sobrar espaço lá atrás, mas o time ia estar tentando roubar a bola. Com o Mano, é um ou dois que vai tentar roubar a bola. Hoje em dia é muito difícil, em um gramado bom, de você roubar a bola. Só viu ontem o São Paulo e Vasco. O São Paulo subia um pouquinho mais a marcação, o Vasco encontrava espaço lá atrás. Quando não subia, o São Paulo não tocava na bola. E olha que é um Diniz há menos de 2 meses no Vasco. Então, hoje em dia tem que ser algo bem planejado essa marcação-pressão. Se você só vai com 2, 3 caras de ataque, eles só vão ficar para trás e aí o adversário ainda encontra espaço, né? Então essa marcação-pressão do Grêmio é um ponto a se melhorar. É algo que não está muito bem coordenado. Em um gramado ruim em que a bola fique viva, dá tempo de você compensar. Em um gramado bom, como estava ontem, o gramado da Arena, não tem muito o que questionar em questão de resultado. Não se compara, por exemplo, com o do Morumbi. O gramado ontem do Morumbi é um espetáculo para São Paulo e Vasco. Mas o gramado não estava horrível como já foi em algum momento, né? E aí, trocando o passe direitinho, você não vai alcançar nunca, porque você vai estar com menos jogadores, né? E nível de qualidade alto, mesmo com desfalques do Corinthians, essa marcação do Grêmio é praticamente inútil. Para recuperar a bola é só com um erro técnico, como foi em alguns momentos do Corinthians, e aí o Grêmio especulava ataques rápidos. Mas o Andilhéry, essa linha de 3 zagueiros, 3 defensores, onde o Andilhéry fazia parte dela, é algo interessante. O meio de campo, o Rian parecia que nem jogou, ele foi importante na parte defensiva, né? Mas com bola quase não tocou na bola. Mas trouxe essa consistência defensiva. O Maicon era o capitão do Corinthians, é um cara que já é experiente com a camisa do Corinthians. Ele já teve momentos brilhantes com a camisa do Corinthians, chegou a jogar no Shakhtar, e por aí vai. Mas nesse Corinthians atual é um cara até questionável, né? Enfim. O Garro com muitos erros ainda, né? Ele tá voltando de lesão por agora, mas é diferenciado, é muito bom jogador. O Bidon foi o melhor jogador da partida, na minha visão. Só queria destacar o seguinte, do Rodrigo Garro e do Breno Bidon. Cara, o juiz marcou as faltas neles, mas é meio ridículo, né? O tanto que eles simulavam era um negócio feio de se assistir. Se deu certo, parabéns. Cada um tem que ter a sua consciência, né? Mas tava feio de ver o tanto que o Bidon e o Rodrigo Garro estavam simulando, se jogando. Os dois cavaram umas 4 ou 5 faltas, fingiam que tinham levado um tiro praticamente. De fato, um negócio meio feio de se ver, né? Deu certo pro Corinthians, parabéns. Agora vamos ver quando enfrentar alguém que for fazer a mesma coisa, se vai ter a mesma paciência. Mas enfim, um negócio meio feio essa simulação do Garro e do Bidon. Tecnicamente os dois são muito bons, que nem eu falei, para mim o Breno Bidon foi o craque do jogo, fez um golaço, reteve bem a bola, prendeu bem as jogadas, mas meio feio esse tanto de simulação deles, né? Então assim, o que eu posso falar é futuramente quando o Corinthians enfrentar algum time que tenha um ou outro jogador que simule pra caramba, depois não reclama. E é isso. Enfim, o Thales Magno era o único cara do desequilíbrio e essa é talvez uma das maiores carências do elenco do Corinthians. Cara do drible, só tem o Thales. Tudo bem, puxou o Kaique da base, e aí sim pode ser um cara que vai agregar nesse quesito. Tanto é que depois que ele entra, ele fez uma fumacinha ali pra cima do Gustavo Martins. E aí pode ser um cara que agregue bastante em quesito de elenco, né? Cara do drible, do desequilíbrio, da velocidade, porque não tem esse cara no Corinthians, só tem o Thales. Anteriormente, talvez teria o Pedro Henrique, que agora foi pro Ceará, mas o Pedro Henrique não tem a habilidade parecida com o Thales. Então o Kaique, de fato, pode ser um bom substituto pro Thales, pensando nesse médio e longo prazo. Curto prazo também, né? Porque hoje qual que é o reserva do drible, do desequilíbrio do Thales? Não tem. É o Romero, talvez, né? Quando não tem. Se tivesse com o Depay ou o Yuri para fazer esse centroavante, aí talvez o Romero entrasse pela ponta. Como não tinha, o Romero foi essa referência mais à frente depois. Mas é uma carência do Corinthians esse jogador do drible. E mais à frente o Hector Hernandes é um cara questionável também, é um cara que na carência de opções foi ele que jogou, mas não seria nem de perto a primeira opção do torcedor corintiano, né? Entrou o Romero, né? Não fez lá grandes coisas. O Kaique fez essa fumacinha pela ponta esquerda, que nem eu falei. O Charles, aquele mesmo ex-Inter, entrou no meio de campo, no lugar do Bidon, do Maicon, não lembro qual foi a ordem de direito. Entrou o Diego, né? O Dieguinho caindo muito da direita pro meio também, né? Um cara que é rápido e habilidoso. O Dieguinho entrou bem, inclusive.
O Dieguinho e o Kaique fizeram uma fumaça, os dois que entraram juntos e entraram bem, por sinal. Estatísticas agora: 16 chutes do Grêmio, sendo 6 a gol, 12 do Corinthians, sendo 3 a gol. Posse de bola, 40% do Grêmio, 60% do Corinthians. Passes, 357 do Grêmio, 531 do Corinthians. Precisão dos passes, 79% do Grêmio, 87% do Corinthians. O que esses números iniciais mostram? O que eu falei, o Corinthians esfriou o jogo. O Corinthians tinha a bola, mas não produzia muito. E esfriando o jogo, o Grêmio também não produziu muito, né? Então a gente vê aqui, o Corinthians teve mais a bola, teve 100 passes a mais, pelo menos, do que o Grêmio. E mesmo assim o Grêmio finalizou mais, deu o dobro de chutes a gol. Então assim, foi um Corinthians que administrou a posse de bola. Mas era uma posse de bola de novo, que eu falei, entre Andillieri, Kaká e André Ramalho. Assim como foi o Flamengo com Léo Pereira, Léo Ortiz e o Rossi, aqui foi o Andillieri, o Kaká e o André Ramalho. Enfim, a diferença é que o time do Flamengo vive um momento melhor e tem jogadores melhores, talvez, do que o Corinthians. É um time mais encaixado com o Felipe Luiz também. Faltas: 13 do Grêmio, 12 do Corinthians. Amarelos, 2 pro Grêmio, 3 pro Corinthians. Escanteios: 4 do Grêmio, 6 do Corinthians. Com esse resultado, o Corinthians na 10ª colocação com 16, o Grêmio na 11ª com 16. É um resultado bem... é melhor pro Corinthians, com certeza. É um resultado que não dá pra falar que é horrível pro Grêmio, mas jogando em casa era pra gente ter vencido. Se a gente vence, eu estaria falando de um Grêmio com 18 pontos. Ficaria ali na 8ª, 9ª colocação, né? Uma coisa que eu quero destacar é o seguinte: focaram tanto em falar mal do Grêmio, em criticar a fase ruim, que esqueceram de olhar pro Inter, né? E o Inter agora tá na zona de rebaixamento. E vai entrar para essa pausa de praticamente um mês e não vai ter como sair dessa zona de rebaixamento. O Grêmio era oscilando, entrava, saía. O Inter vai ficar mais de um mês aí guardadinho na zona de rebaixamento. Se a gente for falar de futebol, o futebol do Inter é melhor. Mas o futebol não é necessariamente quem joga melhor. O futebol é quem tem mais resultado, né? Então, Inter na zona de rebaixamento. Lógico, o Grêmio não tem que ficar só se comparando com o Inter. Inclusive, isso eu acho uma coisa ruim. Essa rivalidade em excesso. Eu acho que quando se enfrentar, aí sim, joga a vida. Se precisar, sai na porrada. Mas se contentar em tipo, tô na zona de rebaixamento, a gente tá em 11º. Grande bosta. Eles estão mal, a gente tá mal também. A diferença é que eles estão piores do que a gente. Mas a gente também não tá bem. O Grêmio poderia estar muito melhor. É um campeonato brasileiro bem mediano, que nem eu falei. O Flamengo não tem um futebol brilhante. Tem um futebol efetivo, que se defende bem. Beleza. Que nem aqui, olha isso. Em 11 jogos, né, o Flamengo tomou só 4 gols, cara. A grande diferença desse Flamengo dos últimos anos. O Flamengo dos últimos anos vinha sendo um Flamengo que fazia muitos gols. A média de gols continua boa do Flamengo. Mas é muito porque teve alguns jogos que foram exceções, tipo quando meteu 6 no Juventude. Mas é um padrão de jogos do Flamengo que não tem mais tantos gols, mas que toma pouquíssimos gols. É muito difícil de fazer gol contra o Flamengo. Que nem eu falei, o Grêmio, jogando em casa, só teve uma chance, que foi o chute do Alisson para uma grande defesa do Rossi. E a gente não vazou o Flamengo naquele caso. Então é um Flamengo que hoje tem uma defesa boa, mas não é um futebol brilhante. É um Cruzeiro que embalou agora com o Leonardo Jardim. O Bragantino, que poderia virar líder, tomou 3 em casa do Bahia. O Palmeiras tá para perder o seu principal jogador, que é o Estevão. O Bahia é um bom time, um time bem treinado, tem que ver até onde vai. O Fluminense é o Fluminense do Renato, é um Fluminense que tem que ver até onde vai também. Não tem um futebol brilhante, tem um futebol que tem bom resultado. O Galo tá melhorando agora com o Cuca, né? De um tempinho pra cá o Galo melhorou, mas no início do Brasileiro o Galo tava pior até que o Grêmio. E o Galo já tá lá em cima. O Botafogo tá embalando só agora. O Mirassol não tem camisa. O Corinthians acabou de trocar de técnico, o Dorival tá há pouquíssimo tempo. O Ceará só joga bem em casa. O Vasco tá melhorando só agora com o Diniz. O São Paulo, o Zubeldia tá isso daqui de ser demitido. O Santos melhorou só por agora. E olha lá, mais ou menos melhorou, né? O Vitória nada demais, só joga bem em casa. O Inter tem um bom futebol, mas não tem resultado. O Fortaleza, de um tempinho pra cá, desandou. O Juventude não tem time bom. E o Sport
tinha um futebol bom, o Pepa foi demitido, de fato não tinha resultado. A tendência é que seja rebaixado, né? 3 pontos nesse início é muito ruim, mas que nem eu falei, é tudo muito equilibrado. Se o Sport embala um bom momento, vence 3 jogos seguidos, já sai da zona, na teoria, né? Lógico, tem que olhar os outros resultados. Mas não tem nada impossível. Qualquer time aqui pode olhar e falar, tenho condição de brigar por título, assim como qualquer time pode olhar e falar, posso ser rebaixado. A questão é pensar grande, dá pra melhorar. E é por isso que eu falo, a única forma do Grêmio talvez sonhar com algo grande é com essa linha de 3. O Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Kahneman. Ou se trazer mais algum zagueiro de bom nível. Com o Mano Menezes, essa é a única forma que eu enxergo da gente poder talvez brigar por algo grande. E por sinal, uma coisa que é ruim é o seguinte. Na reta final do jogo, as expectativas do Grêmio para vencer estavam em cima de Pavon em uma fase pela ponta direita, o Riquelme, que é o moleque da base com esse meio de criação, o Amuso, que entrou sem psicológico no jogo, e o André Henrique, que não tem nem corpo de centroavante profissional. Então, como é que a gente ia ganhar do Corinthians com 4 jogadores que em algum momento poderiam render? Mas hoje é um Pavão em má fase, um Riquelme que acabou de subir da base, um Amuso que parecia abalado e um André que não tem nem corpo de jogador profissional de um time do tamanho do Grêmio. Essas eram as armas ofensivas do Grêmio para ganhar o jogo. Então, isso diz muito o porquê a gente não ganhou. Enfim, vamos aí para a reta final do vídeo. Bom, deu para analisar aí o jogo no geral. Não é jogo para criar crise, né? Muito longe disso. O Grêmio vem apresentando melhoras, principalmente na parte defensiva. Mas é um Grêmio que sempre vai ser um time passivo com o Mano Menezes, cara. Porque o Grêmio não vai ser protagonista. O que eu tanto gostei na chegada do Quinteiros, o Grêmio abandonou logo em sequência, né? Meu ponto sempre foi o seguinte. Cara, você pode demitir o técnico a hora que quiser. Se o momento for ruim, ainda mais depois de uma goleada como foi essa contra o Mirassol, tá certo em demitir, tomar 4 do Mirassol. Não tem o que fazer. Que nem, por exemplo, ontem o Zubeldia tava tomando 3-0 em casa pro Vasco. Pra mim isso é totalmente plausível se ele já fosse demitido. Então assim, existem resultados que mostram de fato que o caminho não tá certo. Só que se você muda completamente de pensamento é porque simplesmente não existe caminho. Você só viu uma boa oportunidade e depois falou, não, deu errado, bora voltar pro padrão. E o Grêmio rebaixado foi assim, né? Ainda bem que a gente melhorou agora, principalmente a parte defensiva, mas o Grêmio rebaixado foi justamente isso. Trouxe o Thiago Nunes, era uma boa oportunidade, mas já era um cara identificado. Aí corta pro Mancini, outro cara identificado. Aí corta pro Filipão, outro cara identificado. E por aí vai. Então, sempre ia só por identificação, cara. E se você vai por identificação, você não vai chegar em lugar nenhum hoje em dia. Que nem eu falei, é um Grêmio que melhorou defensivamente, mas a marcação-pressão do Grêmio hoje é uma marcação muito atrasada em relação à necessidade do que se tem hoje em dia. Em um gramado bom, o Grêmio vai ficar na roda em todos os jogos que for marcar pressão. Porque é uma marcação-pressão com medo. O Grêmio vai marcar pressão pensando muito mais em não deixar espaço atrás do que em recuperar a bola. E assim você já vai com a mentalidade de tipo, posso não recuperar, mas eu tenho que voltar para marcar. E se você já vai assim, você não vai roubar a bola, cara. Só se o adversário errar, né? Mas enfrentando adversários em um nível minimamente decente, como já era esse Corinthians todo remendado, o Grêmio ficou na roda em vários momentos. Então, eu não vou ficar toda hora criticando, né? Até porque, que nem eu falei, eu conseguia até, no início, quando o Mano chegou, eu conseguia até enxergar um Grêmio dando certo com o Mano Menezes, beleza. Mas eu acho que é um Grêmio que teria que... Eu tô falando isso há anos já, né? Contratar por ideia de jogo, né? Contrata um técnico que você olha e fala, a ideia de jogo desse cara é bacana e tal. Que nem o Quinteiros. Eu achei excelente. O cara ganhou o Campeonato Argentino com o Vélez, cara. Isso é muito difícil. Eu acho que o que mais faltou era um Grêmio que soubesse valorizar mais a bola. Mas a parte sem bola, dessa marcação, pressão principalmente, era o principal ponto do Quinteiros. Eu acho que o único ponto positivo da ideia de jogo do Quinteiros no Grêmio era essa marcação-pressão. E aí o Grêmio troca por um técnico que tira completamente isso e mete um bando de volante, o importante é não tomar gol. Então mostra claramente uma falta de convicção, né? Então contratasse ao menos um técnico com uma ideia de jogo parecida, mas que corrigisse os erros que o Quinteiros não estava querendo corrigir. Mas quando você traz e trouxe o Mano Menezes,
você tá trazendo só porque o cara já conhece o clube. E não pela ideia de jogo dele, né? Enfim, lógico, eu vou ficar sempre torcendo. Eu vou olhar os pontos positivos, vou olhar os pontos negativos. Mas no que eu queria que o Grêmio fizesse, a última coisa era o Mano Menezes. Enquanto ele estiver, eu vou tentar analisar os pontos positivos e os negativos, que nem eu falei. O Grêmio tem pontos positivos, a parte defensiva melhorou de fato, mas o Grêmio produz muito pouco, a marcação-pressão do Grêmio é muito fraca, que nem eu falei. Qualquer timinho com uma mínima qualidade coloca o Grêmio na roda, nessa marcação-pressão. O Grêmio nunca vai roubar a bola no campo do adversário. Tanto é que o jogo estava terminando e o Grêmio não sabia como roubar a bola, porque não é treinado para isso, é treinado para não tomar gol. E aí, quando tem que atacar, como foi contra o Sportivo Luquenho, passa vergonha, porque vê que não tem qualidade, não tem ideia, não sabe o que fazer. Então, é um Grêmio que, pelo menos tendo uma consistência defensiva muito boa, já é um bom início e dá para aproveitar coisas boas no trabalho do Mano. Não é o que eu queria ver pro Grêmio, mas se der resultado é o que interessa. Enfim. Craque do jogo para fechar, do lado do Grêmio para mim foi o Alisson, jogou muito bem, Alisson Edwards. Craque do jogo num geral para mim foi o Breno Bidon. Tá bom? Gostou do vídeo, deixa o like, não gostou, deixa o dislike, não esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Valeu e falou!